A Bíblia diz o seguinte, para que nós não vamos além do que está escrito, não ir além do que está escrito. A Bíblia não proíbe bebida alcoólica, a Bíblia proíbe embriaguez. E cada pessoa tem um grau de nível de tolerância ao álcool. Então não dá para você colocar um padrão, uma latinha de cerveja, 2 ou 3, porque cada organismo reage de forma diferente. Querer dizer que vinho na Bíblia é suco de uva é tanta, ou é ignorância completa de história, de arqueologia, de Bíblia, de teologia, ou é desonestidade intelectual. Para um ainda há cura, o conhecimento cura a ignorância. Agora contra a desonestidade não dá. Infelizmente muitas igrejas evangélicas no Brasil e nos Estados Unidos falsificam, distorcem assim de uma forma absurda a Bíblia. Na Europa já os cristãos sempre aceitaram bebida alcoólica, né? Tanto é que os alemães são de origem cristã, católica e protestante e nunca tiveram problemas com álcool, tanto é que é famosa cervejarias alemãs, né? Então é só seguir o que diz a Bíblia que está tudo certo. Temos que seguir simplesmente o que está na Bíblia, não ir além do que está escrito, que aí não vai ter erro, não vai ter problema. Nós vemos ali na Bíblia sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ali está bem explícito, né? Que tipo de substância era servido representando o sangue de Cristo. Não tem que se inventar roda. A roda já está inventada desde o princípio, né? Não precisa distorcer. Os cristãos continuam sendo sagazes contra a embriaguez, o alcoolismo, mas não contra forçar o sentido das escrituras, né? Qualquer pessoa simplória que lê a Bíblia entenderá esse assunto. Agora, se a pessoa tiver tendenciosa, ela não vai entender, porque ela já vem com a ideia preconcebida e vai querer distorcer ao máximo o que diz as escrituras. E o nosso organismo, ele por si só já produz o álcool etílico. O nosso intestino, o nosso organismo precisa de uma dosagem de álcool, então é natural. Então o álcool em dosagens baixas, ele é benéfico, porque o próprio Deus já fez o organismo humano com essa capacidade. Quem conhece o orientalismo, que é o estudo dos povos orientais, dos costumes dos povos orientais, sabe que muitos desses povos tomavam vinho e cerveja com pão de manhã, era o café da manhã. O que nós brasileiros usamos de café, os povos antigos usavam de vinho e cerveja. Havia no culto do Antigo Testamento até um ritual de oblação, libação, que era derramar bebida forte, bebida alcoólica forte e oferecimento a Deus, né? Não é só na macumba não que se oferece vinho e cachaça para os Exu. Na Bíblia há libação. Não precisa dar muita coisa, lê o livro de Êxodo, Levítico, que vai entender isso. Uma coisa é oferecer para Deus, outra coisa é oferecer para o diabo. Mas há semelhanças em algumas coisas nos cultos a Deus e ao diabo. Aqui o diabo quer roubar para si um privilégio que pertence a Deus. Eu tenho um livro chamado Bebida Alcoólica Não é Pecado, e também um outro, O Vinho na Ceia do Senhor. Esse aí tem mais ou menos que 300, 400 páginas. É um estudo teológico muito profundo sobre a questão do álcool. Quem quiser comprar, tá aí no Google, coloque aí Escriba de Cristo, a Ceia do Senhor, livro A Ceia do Senhor, Vinho com a Ceia do Senhor, ou Bebida Alcoólica Não é Pecado. Você vai ter um amplo estudo sobre os costumes orientais, sobre a doutrina bíblica, sobre o conceito de Deus sobre o vinho e o álcool. Recomendo sempre comprar no Clube de Autores, em e-book ou livro no formato impresso, né?